A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Mais uma vez a tia tá aqui para trazer a lição da escola dominical desse trimestre, a lição de número 5, que eu havia prometido para vocês, tá bom? Espero que todas vocês estejam bem e como nós ainda estamos na nossa casa, a nossa lição vai ser dessa forma, tá bom? A lição de número 5, ela fala do nosso amigo líder. Quem será o nosso amigo líder? Vamos descobrir agora, tá bom? A nossa lição, ela tá no livro de Êxodo, na nossa Bíblia Sagrada. E Êxodo capítulo 2 até o capítulo 4. É uma história bem longa, mas esse pedacinho que nós vamos falar tá do 2 até o 4, tá bom? E aí vocês podem ler hoje na casa de vocês, Êxodo 22, 23 e Êxodo 4, 20, que faz parte da história de hoje, tá bom? Vamos orar ao Senhor para que Ele fale conosco. Papai querido, nós te agradecemos mais uma vez por esta aula e te pedimos a tua bênção em nos ensinar nesta hora, Senhor. Fala conosco, nos ensina por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, esse versículo, esses três capítulos da palavra de Deus fala do nosso amigo Moisés, isso mesmo, Moisés do cestinho, que nós já sabemos, aquele nosso amigo líder que ele foi colocado no cestinho pela sua mãe e a filha de Faraó o encontrou e ele foi criado dentro do palácio. Ele teve muitas coisas boas, né? Ele viveu uma vida muito boa, tinha comida boa, tinha tudo de bom no palácio. Mas Faraó fazia o povo do Egito de escravo. E isso deixou Moisés muito triste e muito furioso. E porque ele ficou com muita raiva, ele fez uma coisa muito feia. E teve que, fugir do Egito. E ele foi para um lugar muito longe, porque se ele fosse pego, o Faraó ia fazer algo pior com ele. Então ele teve que ir para muito longe. E a Bíblia diz que Faraó, ele era um rei muito mau e pegava o povo de Deus para fazer de escravos, para trabalhar e não ganhava nada por isso. Ele escravizava mesmo o povo de Deus. E Moisés, ele foi para muito longe e onde ele estava, ele conheceu uma mulher muito bonita e ele casou com ela. E o pai dessa mulher chamava Jetro e Jetro tinha ovelhas. E o que aconteceu foi que o nosso amigo Moisés, ele passou a cuidar de ovelhas. Isso mesmo. A Bíblia diz que ele passou a cuidar de ovelhinhas. E aí, vamos ler aqui, só para você saber que Deus, ele cuidou de Moisés em todo o tempo. Onde Moisés estava, ele estava sendo cuidado. E também ele cuida de nós. Então, nós vamos dar uma pausa para nós lermos o nosso versículo de hoje, que é o nosso versículo do dia, que está em Salmo 18:32, na nossa Bíblia, nós vamos ler, tá? Na Bíblia Sagrada, que diz assim, Salmo 18:32. Diz assim, Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Imagina só, Moisés, ele estava longe do povo de Deus ali no Egito, mas ele sabia que estava protegido. Ele nunca esqueceu que o Papai do Céu o protegia. Que bom, né? E assim também é conosco. O Senhor, ele nos protege onde quer que nós vamos. Se eu fizer o que o Senhor agrada, se eu for para onde Deus está, ele nos protege. Amém? Então, vamos lá. Moisés, um certo dia, cuidando das suas ovelhinhas, ele viu um arbusto. E esse arbusto, criança, é uma árvore pequena, bem pequenininha. E aí essa árvore começou a pegar fogo, muito fogo, mas ela não se consumia. Quanto mais fogo tinha, mais a árvore ficava verdinha e bonita. E Moisés ficou
admirado, porque aquele fogo não consumia aquela árvore. E ele foi chegando um pouquinho mais perto, e quando ele estava chegando, ele ouviu uma voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés ficou ainda mais assustado com aquela voz. E ele tirou a sandália dos seus pés, ele obedeceu. E ficou ali ouvindo o Senhor, porque aquela voz era do próprio Deus falando com o nosso amigo líder. Moisés então atentamente ouviu a voz do Senhor, que dizia assim: Moisés, o meu povo está lá no Egito clamando, me pedindo, e ouvi a oração deles me pedindo para que eu desse um jeito de eles saírem do Egito. E eu me agrado de abençoar o meu povo. Por isso eu vim escolher você para liderar aquele povo e tirá-los de lá. Moisés ficou com muito medo, porque ele já tinha saído de lá fugido daquele rei mau. Imagina, se ele voltasse lá, o que Faraó ia fazer com ele? Moisés ficou com medo e falou assim: Senhor, eu não posso ir, esse povo não vai também acreditar em mim. O que eu vou dizer para ele quando eu chegar falando que eu vou tirá-lo de lá? O que eu digo? Né? O que eu digo? E Deus falou assim para eles: basta dizer que o eu sou, eu, Deus, o eu sou te enviou. Ah, Moisés falou: imagina, Deus, eles não vão acreditar. Moisés estava com medo e também sabia que o povo poderia não acreditar nele. Difícil, né? Mas ele insistia dizendo que não ia. E Deus falou assim para ele: olha, Moisés, se eles não acreditarem, você está aí com um cajado na sua mão, não é? Moisés, com aquele cajado, sim, é o cajado do qual eu cuido das minhas ovelhas. Moisés pegou aquele cajado, Deus falou: Moisés, pegue o seu cajado e jogue no chão. Moisés obedeceu e jogou o cajado no chão. Quando Moisés jogou o cajado no chão, aquele cajado se transformou em uma cobra. E Moisés também ficou assustado. Imagina, vendo o cajado se transformar em cobra. E aí Deus falou para ele assim: agora você pegue esse cajado, essa cobra pela cauda. E Moisés pegou a cobra pela cauda, mesmo com medo, olha só. E aquela cobra se transformou de novo num cajado. Como Deus é maravilhoso, né? Aí Deus falou para Moisés: você pode fazer isso à frente deles, que eles vão acreditar em você. Moisés ainda assim falou: meu Deus, mas eu não sei falar. Eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. E Deus falou assim: eu vou preparar o teu irmão Arão para ir contigo. Você não vai sozinho. E o Arão vai estar contigo, e eu também estarei te orientando e te ajudando em todo passo que vocês derem. Olha só que maravilha, né? Por isso que o versículo de Salmo 18:32 diz assim, ó: Ele é o Deus que me dá força e me protege onde quer que eu vá. E era isso que Deus queria que Moisés fizesse, acreditasse, obedecesse a Deus, porque ele o protegeria onde quer que ele fosse, e também o seu povo. E Moisés então, será que agora resolveu ouvir a voz de Deus e obedecer? Claro que sim! Moisés obedeceu a voz do Senhor. Imagina que ele ia ficar ali revidando com Deus, Deus falando e ele, voltando atrás e falando não dá, não dá. Uma hora ia ter que dar certo, porque ele já era escolhido para liderar o povo. E Moisés então obedeceu ao Senhor com muita alegria. Ele foi, mesmo com medo, ele criou coragem. Então é isso que Deus quer que eu e você faça, que nós tenhamos coragem para enfrentar os nossos medos. É normal eu e você ter medo, né, crianças? Mas nós temos que ter coragem para combater os dias difíceis, as coisas ruins. E como nós conseguimos essa coragem? Em nosso Deus, lendo a sua palavra todos os dias, orando ao nosso Deus, louvando, buscando ao Deus de todo o nosso coração e crendo que Ele nos protege onde quer que eu e você vá. Aí o Senhor nos enche de coragem para vencer os nossos medos. E Deus quer que, assim como Moisés, você
Obedeça ao Senhor para que Ele possa te ajudar a ser forte a cada dia. Amém? E agora, crianças, eu quero que você separe aí na sua casa alguns materiais. Uma tesoura, cola, um pedacinho de papel. Pode ser um papel mais durinho, um papel mais molinho. E aí você vai preparar caneta, canetinha, tá vendo? Vai preparar lápis de cor, o que você tiver na sua casa. E um pedacinho de algodão. Pode ser já feito aqueles chumacinhos, tá vendo? Ou pode ser assim, ó, na caixinha, que você vai pegar e vai trabalhar para fazer uma atividade que eu vou passar daqui um pouquinho. Então, você vai lá correndo e vai separar esses materiais. Pede para a mamãe ou para alguém aí na sua casa te ajudar a separar esses materiais que eu vou voltar para ensinar a atividade, tá bom? Então, vamos só ler o nosso versículo de hoje que tá, ó. Em Salmos 18:32. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Essa história bíblica, ela disse que o Papai do Céu falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. Foi lá nessa sarça, enquanto o fogo pegava naquele arbusto, mas não consumia, que Deus falou com Moisés e mandou que ele fosse para o Egito para tirar aquele povo, para libertar o povo de todo o sofrimento. Moisés então obedeceu e foi lá falar com Faraó. E essa história, lógico que ela tem aí uma continuidade, mas até aqui é o que Deus queria falar comigo e com você, que nós devemos obedecer e ter coragem para vencer os nossos medos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Agora corre lá para nós fazermos a nossa atividade, ó. Um beijo bem grande. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Que o Senhor fale cada dia mais no seu coração. Meu Deus, obrigada, Pai, por esta palavra nesta manhã. Que o Senhor continue falando com cada criança, com cada pai, com cada um que ouvir, Senhor, esta mensagem, Senhor, singela, mas tão completa da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada coração, Senhor, e nos ajudar a sermos corajosos e entender que ao obedecermos, o Senhor nos protege onde quer que nós vamos. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Amém. Deus abençoe. Agora nós vamos para a nossa atividade. Olha só. Com a canetinha eu fiz uma carinha assim, ó, de uma ovelhinha. Você pode fazer do seu jeito, do seu gosto, tá bom? Eu vou fazer outra aqui para que vocês possam ver, ó, mais ou menos como que eu fiz, ó. Primeiro eu fiz assim, ó, tipo uma nuvenzinha, tá vendo? Para fazer o cabelinho. Depois eu fiz uma carinha. Depois eu fiz uma orelha. E aqui eu fiz a outra orelha. E eu fiz os olhinhos. E com a caneta... Vou fazer o vídeo, terminar aqui. E com a canetinha vermelha, eu fiz a boca. Olha só. Da ovelhinha. Aí ficou uma carinha, tá vendo? Agora eu vou recortar. Com a tesoura, então, olha só, estou recortando a minha ovelhinha, tá vendo? A carinha que eu fiz, que eu criei, que você também vai criar aí na sua casa, ó, tá vendo? Estou recortando do meu jeito, do jeito que eu vou achar que fica bom. E aí eu quero, criança, que vocês façam aí na casa de vocês. E depois, ó, tire uma foto ou faça um vídeo e mande pra mim, tá bom? Aproveita e fala o versículo bíblico de hoje, que está lá em Salmos 18:32, que diz assim: Ele é o Deus que me dá forças e Ele me protege onde quer que eu vá. E essa força eu encontro no Senhor por meio da leitura da sua palavra, por meio da oração. Essa força eu encontro quando eu louvo ao Senhor, como quando eu adoro.
Olha só, eu recortei a carinha. Aí, eu vou pegar a cola, tá vendo? Essa cola. Eu vou passar um pouquinho só aqui, ó. Passa uma cola da parte de trás, ó. E vou colar num pedacinho de algodão, tá vendo? Pra fazer o corpinho da nossa ovelhinha. E vai ficar assim. Uma ovelhinha que era as ovelhinhas, pra lembrar as ovelhinhas que eram cuidadas pelo nosso amigo líder Moisés. E aí você pode lembrar e contar essa história para alguém aí em casa, para os seus amigos, pode mandar um vídeo contando essa história de hoje tão linda, que fala de obedecer e de proteção do nosso Deus que nos dá força. Amém? Até a próxima aula, então. A semana que vem é a nossa lição de número 6. E eu vou trazer essa lição para vocês. Se o Senhor permitir que nós estejamos lá na nossa salinha, será lá. Se não, vai ser assim também, por meio de vídeo, para que vocês possam acompanhar aí na casa de vocês, tá bom? Então, façam aí e manda para mim de alguma forma. Manda uma foto, manda um vídeo que eu vou ficar muito feliz de receber, tá bom? Deus abençoe. Um beijo grande, fiquem com Deus em nome de Jesus. Até a próxima.